sejam bem-vindos e bem-vindas à série especial de videocast The Road to Energy Summit. Eu sou o Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit e vice-presidente de Energia e Sustentabilidade da MIT Technology Review Brasil. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto que é super interessante, uma das nossas 10 mega tendências do Energy Summit passado. Vamos falar sobre energia nuclear. Para fazer esse episódio, gravar aqui minha companheira de sempre, Tatiane Agura, COO do Energy Summit. Obrigada, Hudson. Olá, pessoal. E para participar dessa conversa, temos aqui hoje a ilustre presença de Celso Cunha, presidente da ABDAN, Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares, e embaixador da Energy Summit. Celso, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Eu acho que vai ser muito interessante a gente poder estar falando dessa energia, né, que está sempre presente, né, e causa sempre tanta estranheza, tanta preocupação, né, e a gente fazer um trabalho de desmistificação é muito importante, né? A gente esclarecer, conhecimento, né, e ciência nunca é demais, né? Muito pelo contrário. E eu acho que aqui é uma grande oportunidade. Obrigado a vocês aí por poder estar aqui com vocês hoje discutindo esse tema. Celso, obrigado aqui pela sua presença. E a gente, para começar, né, todo o nosso episódio aqui, a gente, obviamente, tem que apresentar o convidado aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, do que chegou, né, que te fez chegar até aqui, toda a sua trajetória. A gente estava conversando um pouco antes aqui, até tivemos juntos no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, a gente descobrimos aqui conjuntamente. Também falasse um pouco da ABDAN e do papel que ela exerce hoje para o Brasil. Bom, minha origem, né, como engenheiro, eu sou engenheiro eletricista, fiz um mestrado e depois parte do doutorado na área de otimização de sistemas, e comecei a carreira em metrô, construindo metrô, trabalhando em sistemas do metrô, alimentação do metrô, né, e dali segui uma carreira né, que passou por várias vertentes, né, desde aula na academia, né, porque você fazendo mestrado, doutorado, no mínimo você, em algum momento, você vai dar aula por alguém, esse é o mínimo, né, mas também pude trabalhar com a Secretaria de Estado, com o Wagner Victor, foi assessor dele quando foi criada a Secretaria lá atrás. Então foi uma experiência muito interessante, porque juntava a parte técnica com a política, e eu estava acabando de voltar da Bélgica, né, quando eu estava fazendo a qualificação do meu doutorado em Namur. E no meio do caminho eu fui convidado, e aí vem a minha chegada no setor nuclear. Fui convidado pelo ministro para assumir a diretoria comercial da Nuclep, ali os 2 anos finais ali, pegando a confusão da Dilma e tudo mais, né, fiquei exatamente 2 anos ali na Nuclep, saí né, no início de 2017, e quando eu saí, eu era um dos vice-presidentes da associação da ABDAN. E a ABDAN, né, naquela época, uma história de Lava Jato, mercado todo confuso, a obra de Angra 3, uma confusão só, o setor meio que paralisado, as empresas desmobilizadas, a instituição que tinha 40 empresas me deixaram com 7, porque o presidente pediu para sair, e aí as empresas, eu juntei as empresas, recuperando, né? E no meio daquela confusão, a primeira coisa que fizemos foi regras de compliance internacionais reconhecidas, para mostrar. Logo depois mudamos para um espaço bacana, bonito, moderno, que representasse efetivamente um mercado de $1 bilhão, não um mercado de milzinho. A partir de 2019 já tínhamos quase 20 e tantas empresas. As empresas me convidaram, primeiro me convidaram para ser um CEO part-time, e depois, em menos de um ano, me cobraram que eu fizesse uma dedicação exclusiva e dedicasse ao projeto da ABDAN. A ABDAN hoje é instituição reconhecida internacionalmente, uma das poucas, né, eu acho que a única que tem um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica direto, agência com várias co-irmãs, a NEI americana, a GIFEM francesa, a Oceanai canadense, e aí vai uma série delas. Temos hoje cerca de 30 empresas associadas, muitas delas gigantes,
Westinghouse, EDF, Framatome, Rosatom russa, CNNC chinesa. Então, como eu brinco com eles dizendo, eu consigo botar na mesa russos e americanos e todos conviverem felizes e tomar uísque depois. Né? Então, essa é a instituição, uma instituição que hoje é a maior do gênero no país, organiza a maior feira no setor nuclear da América Latina, agora em maio, né, fazer minha propaganda, né, dia 20, 21 e 22 de maio acontece lá na Expomag, entrada gratuita, né, tem que fazer sua inscrição, 3.000 pessoas, estamos falando de 10 eixos temáticos, 30 painéis e mais de 200 palestrantes e debatedores. E aí, uma série de outros projetos, né? Nós, hoje em dia, fazemos uma discussão forte no parlamento, vamos dentro do governo, né? Confrontamos essas ideias, né? Que só o povo perde quando começa a vender ideias de que sem o nuclear é possível fazer transição energética. Isso não é possível, né? E tecnicamente eu desafio qualquer um a vir debater comigo. Não é possível realizar isso, pelo menos com as tecnologias atuais. No futuro, a Deus pertence. Quem sabe, em vez de fissão, uma fusão nuclear, né? Mas vai continuar sendo nuclear. Então a carreira é mais ou menos isso, de forma compacta, mas já contando bastante coisa de mim, né? Bastante coisa. Nossa, muita coisa mesmo. Legal, Celso. Parabéns aí por tanto setor diferente, né? Mas tantos desafios vencidos e tantas vitórias aí. É muito legal. Voltando aqui um pouco para, em geral, né? Vamos falar em geral sobre energia nuclear. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio no mundo, com cerca de 309 mil toneladas. Aí a pergunta assim, o que você vê como potencial da energia nuclear no Brasil? Ou será que ela pode ser um pilar da matriz energética do Brasil? Quais são os desafios, quais são as oportunidades? Olha, primeiro, né, nós estamos falando da sexta maior reserva do mundo em 1/3 do território nacional estudado, né? Já tem algumas pesquisas por satélite, aí não dá volumetria, em mais 1/3 que demonstra que seremos o primeiro. Mais 1/3. Né? Ainda vai faltar 1/3. Dessas reservas conhecidas, né, 90% delas não estão em floresta, não estão em áreas indígenas, não estão em quilombolas, não estão em áreas restritas. Onde estão? Você tem ali Paraná, você tem Mato Grosso, Pará, né? Maranhão não, Ceará. Né? Então você tem aí vários locais aí do Brasil afora, né? Que seguramente a gente pode dizer que todas elas associadas a algum outro minério. Então, por exemplo, semana passada teve a audiência pública, né, porque a licença nuclear já foi dada para a mina de Santa Quitéria, no Ceará. É uma mina com fosfato. 90% da mina é fosfato. Fosfato é para agricultura. E nós importamos isso. Olha que doideira, né? Lotado de fosfato, uma mina com bastante urânio, né? E a gente ainda discutindo lá com o IBAMA a licença ambiental. Né? Parece que a audiência pública foi muito boa, parece que isso pode destravar. Né? Mas o IBAMA precisa ter aí, né, uma observação clara, né, de que isso é importante, né? E que também não vai afetar a população. Né? Então, são fatos importantes. Né? E será a segunda mina do país. Né? Hoje você tem uma em Caetité, na Bahia. Nós estamos falando, né, de reservas, o ministro chama de segundo pré-sal, né, do Brasil, as reservas de urânio. Né? E não está muito errado, não. O problema é que o pré-sal tem tanto para descobrir, que é muito maior o que tem para descobrir do que o que nós temos em urânio para descobrir. Provavelmente, não dá para a gente quantificar. Mas aí não está muito errado. Né? Então nós estamos primeiro falando em parar de importar urânio, parar de importar, né, para as nossas usinas. Né? E não é só usina, né? Porque a gente está falando de usina, mas medicina nuclear,
né? Toda a parte de detecção, a parte de tratamento de alimentos, né? Então, é um mundo isso, né? É um mundo, e eu tenho uma amiga que trabalhou na World Nuclear Association, e ela está aqui, ela hoje é associada nossa, né? Colaboradora nossa, e ela tem uma palestra que eu acho ótima, chamada Um Dia de um Aluno. Um dia de um jovem aluno, né, e a relação dele com a energia nuclear e a radiação. E ela conta desde o momento que ele levanta, né, e vai lavar o rosto, mas ele usa lente de contato, e tem aquele líquidozinho que bota a lente de contato, e aquele líquido é irradiado. Você, quando pega o avião está irradiado o tempo todo, o raio solar. E lá em cima é maior do que aqui. Então a gente vive isto, né? Todo mundo adora Guarapari, quem já foi, não sei. Aí é Monazite, tá lá, é radiação. Né? Então é tudo uma questão, né, da gente ter clareza de quanto, né? Então a gente tem muito. Né? Não desviando da sua pergunta, né? Mas nós temos muito. Nós estamos falando aqui, né, de um volume significativo de recursos, né, minerais. A segunda questão envolvendo isso é, na palma desta mão, aqui, 5 países dominam e têm a matéria-prima, o ciclo nuclear. E nós somos um dos 5. Nós temos o minério, temos capacidade de produção, temos a tecnologia, temos tudo. Outra coisa, quando eu me aposentei do INSS, né, como todo trabalhador, e aí, claro que continuei trabalhando, porque senão estava morrendo de fome. Né? Ali, naquele período, eu peguei a minha indenização e apliquei em ações do setor de urânio. Naquela época, falávamos em $20, hoje falo de $76. Né? Então, não preciso dizer que e não tinha tido esse boom de nuclear que está tendo. Para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 400 usinas em operação, temos mais 46 em construção e mais de 80 em projetos pelo mundo. Fora que todo dia anuncia alguém avançando com os projetos novos de SMR, que daqui a pouco a gente vai conversar. Imagina que não tem urânio para isso tudo, não tem combustível, porque você pode ter urânio. Por exemplo, a França sabe produzir, mas ela não tem urânio. Ela tem que trazer de outro lugar. O Brasil não precisa trazer de lugar nenhum. Nós podemos produzir o combustível direto. Então, estamos falando de muitos milhões de dólares, né? E não estamos falando de commodity. Essa história da gente ficar mandando só o minério lá para fora é um negócio que a gente também tem que parar um pouco com isso. Né? E esse mercado é um mercado em franca ascensão. Né? Não, essa frase não é minha, é da ONU. Não existe transição energética sem nuclear. É uma declaração assinada por todos os países da ONU. Não vai acontecer transição energética sem energia nuclear. E a resposta está acontecendo, porque os governos, querendo ou não querendo, eles estão sendo levados a fazer isso acontecer. E o Brasil vai cair na mesma. Já está caindo. Né? Desde a época ali, em 2017, 2018, né? Acho que ainda na EPE, ainda era o Barroso, o presidente ali, a gente tinha muitas discussões sobre essa taxa de aceleração de criação de solar e eólica que se tinha. Né? Não sou contra a solar e eólica. Eu sou contra a taxa que se quer colocar de fontes variáveis sem a contrapartida de energia de base. Vamos fazer com hidráulicas, as nossas hidrelétricas. Há mais de 12 anos que nós não construímos uma com um reservatório. 40% das usinas nossas têm mais de 40 anos. Os rotores, as máquinas são velhas, não estão aí para aguentar esse pancho, essa pegada de acelera, descarta, compensa, não compensa. Né? Então, são trilhões de dólares para ficar tocando máquina. Né? Então, não é trivial isso. Né? O apagão do ano passado foi o maior alerta que veio. E em seguida começou o Nordeste, né? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas não tem o que a gente chama de inércia do sistema. Não é capaz de responder, porque tem esta variação o tempo todo. Né? E cai. E as redes são derrubadas. Está se investindo muito em linha de transmissão. Linha de transmissão não vai resolver o problema. Né? Então existe aí uma questão
importante que nós precisamos balancear isso, né? E por que eu estou dando esse contorno todo? Para demonstrar o tamanho da importância do nuclear nisso. Ela é uma fonte limpa, emissão praticamente zero. Você abastece 24 horas por dia, está funcionando. O fator de capacidade, ou seja, quanto do tempo ela funciona, é acima de 90%. Se você pegar uma solar, está na casa de 25%, 30%. Aí pula para uma eólica, 30 e poucos por cento. Pula para uma a gás, né, 50 e pouco. Pula para uma hidráulica, 65%. Ninguém tem 90% do tempo funcionando. Está aí o boom dos data centers. Exigência de energia em massa, estável, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Acabamos de fazer um evento em São Paulo falando né, sobre a necessidade brasileira para alimentar os data centers. Sabe quanto é? 9 GB. 9 GB é 4 vezes e meia Angra 1 mais Angra 2 de energia estável. Não tem. A resposta é não tem. E a pergunta seguinte, vocês nucleares conseguem suprir? Não. No prazo que eles querem? Não. Porque eles querem para 2027. Traduzindo, esse monte de projeto de data center vai ficar com gerador diesel. Aí o pessoal está sonhando, não, vamos botar bateria com hidrogênio, um monte de questões envolvendo, de custos e tudo mais. Então, assim, é uma indústria pujante. O mundo reconheceu. Itália voltou, vários países que estavam fora do nuclear voltaram. A Alemanha está um passo de voltar. A maior tarifa de energia elétrica do mundo é da Alemanha. A mesma que propaga esse modelo de solar e eólica. Então, não é o nosso caso. Nós temos uma matriz diversa, muito boa, né? Verde, né? E não adianta que nós não vamos trocar tudo da noite para o dia, né? As pessoas precisam ter serenidade quando propõem projetos tipo vamos acabar com o uso do petróleo. Ora, vamos. Quando? Né? Em que geração? Porque tudo isso, quando a gente assume, um país assume, são pactos de gerações. Eu estou assinando para a próxima geração um pensamento. O nuclear foi isso. Quando nós entramos em 1940, mais ou menos, a brincar com isto, isso é um pacto por gerações. Quando você desativar essas usinas, você tem que ter a responsabilidade de cuidar daquele material. Né? A mesma coisa vamos acabar com o petróleo. Tem que ter. É um pacto de gerações. Já perguntaram o país inteiro se quer isso? Ou é algumas pessoas? Eu sou um defensor da gente ir reduzindo isso. Mas, assim, não pode ser, né, de forma, né, alucinada. Eu acho que eu posso usar essa palavra assim, porque chega a ser né, meio fora de nexo. E acaba virando uma discussão de nós contra eles, que é a pior coisa que existe. Por quê? Porque os setores mais tradicionais vão se defender. No meio do caminho tem um Congresso que muda as leis, e a gente já viu muita coisa, né? As térmicas a carvão, elas estavam para ser todas encerradas até 2040. O projeto acabou de se mudar para 2050. E toda vez a discussão vai ser a questão social. Por quê? Porque tem uma indústria do carvão, né? Cidades que vivem disso. Agora, se nós queremos fazer isso, nós temos que dar suporte para uma migração da cidade, né? Não pode ser um projeto só de acabar com a térmica. Tem que ser um projeto de gerar emprego, de fazer, né, toda uma economia circular em torno de outro ativo. Já temos, né, nessa tecnologia dos SMRs no Brasil, isso está tendo vários estudos aí para ser alocado. Para isso, são pequenos reatores que vão até 300 MB, são muito apropriados para fazer a descarbonização da indústria. Então você tem alguns que chegam para descarbonizar siderurgia, descarbonizar mineração. A gente sempre quer uma mineração queima diesel aos montes. O cara está lá no meio do nada. Um SMR desse, alguns chegam a 12 anos sem trocar combustível. Olha que coisa maneira. Eu vou lá, boto lá, daqui a 12 anos eu volto, trago um novo, levo o reator inteiro, bota um novo e continua a vida. Né? Então, são discussões importantes.
né, que a gente precisa ter, né? Alimentar os data centers. Tem que estar na pauta, não só de discussão, mas de aporte financeiro, né? E o mercado tem capacidade de fazer isso, né? Agora, o Estado ainda, nós vivemos ainda um Estado muito protetor de determinadas coisas. Nós temos leis nesse setor, por exemplo, que são de antes da Constituição, quando não existia nem as agências de controle. Aí o cara fez um monte de controle natural, aí tudo que tinha que ir no Congresso. Tem as agências, esse mundo já mudou. Tem os problemas, tem milhões de problemas. Nós não temos esse tipo de problema, né? Nossas usinas são seguras, são boas. Sendo muito objetivo com você, isso é mais do que uma nova commodity. É um produto que o Brasil deve entregar para o mundo e tem responsabilidade em participar disso. Então essa é a minha visão sobre isso. Celso, quando você falou, né, sabe, aqui, fazendo esse overview aqui sobre energia nuclear aqui no Brasil, mineral e tal, você mencionou os SMRs, né? Para quem não conhece, são os pequenos reatores modulares, né? Que é uma tecnologia que pode realmente mudar o panorama, principalmente por um ponto que você também mencionou aqui, que é o tempo de construção, é o tempo que demora, né, para uma usina, né, de grande porte ficar pronto versus esses pequenos reatores. Eu queria que você falasse disso e também de um outro ponto também, que eu acho que a nossa audiência também é super diversa, né? Não é uma audiência só técnica, porque tem uma pesquisa feita, acho que pelo Datafolha, se eu não me engano, que 45% dos brasileiros rejeitam a energia nuclear. É muito porque não conhecem, né? Você também mencionou umas coisas aqui, de ser limpa, segura, estável, etc. Você falasse essas duas coisas. Primeiro, um pouco do como se enxerga o panorama dos SMRs aqui no Brasil, e depois o que pode ser dito, falado para desmistificar essa questão da relação das pessoas com a energia nuclear. Bom, essa tecnologia, né, de criar módulos menores de usinas nucleares, né, ela advém muito, primeiro porque nós estamos falando de projetos como, por exemplo, uma usina, né, de 1,4 giga, que é o equivalente a Angra 3, né, ela custa novinha, em torno de 5 bilhões de dólares. E leva em torno de 10 anos. Então estamos falando de muita ingestão de capital em um tempo que passa o tempo político, né? E isso não vale só no Brasil, isso vale para qualquer lugar do mundo. O tempo político faz parte da decisão. É uma das variáveis, como a população é uma variável importante, né? E aí surgiu o fato do seguinte: nós precisamos construir em um tempo menor e ter um aporte de capital menor para que as coisas viabilizem. Os chineses já conseguem fazer grandes usinas em 56 meses, efetivamente. Os franceses prometeram 72 meses através da Framatome EDF que vão chegar a isso. Esse número de 56 meses é porque, a partir deste prazo, os custos de construção, e principalmente os custos financeiros, eles são exponenciais. Então, por isso que os custos vão subindo tão rápido. Então, por isso, essa perseguição a reduzir o tempo de construção. E quando você faz um reator desse, a primeira questão é que é a padronização. Você vai construir, mal comparando, igual uma geladeira é construída e certificada na fábrica. Então, você constrói ele, certifica o reator na fábrica, né? Então, ele já sai pronto para ser entregue na fábrica, né? E certificado. Falta o quê? Certificar no local. Você tem que fazer as certificações locais, né? Tem que estar aprovado no país de origem, aí tem algumas exigências. Isto, só de legislação para certificação, o tempo já cai muito, primeiro fator. Tá? Segundo fator, se a gente pensar numa árvore cheia de ramos e galhos e folhas, né? São tantas tecnologias quanto uma árvore. Tá? E cada uma se presta a um tipo. Hoje, só na agência internacional, tem na ordem de 97 projetos. Os chineses já fizeram um que ainda é um reator experimental, né, pesquisa, a gás, que serve muito para a indústria siderúrgica. Já os russos fizeram um primeiro pequeno, né, é um SMR de 50 mega, né, que está em cima de uma balsa e vai alimentar uma comunidade lá, mas foi pensado muito nos reatores deles, muito pensado na mineração. Então, por quê? Que o reator nuclear ele pode produzir calor, hidrogênio, energia elétrica, né, e aí vai. Dessalinizar a água, né, e aí vai embora.
Então você tem uma gama de aplicações imensas nisso aqui. Outro fator importante é que esses reatores, diferente do grande reator, que ele tem modularidade, a França está lá, 75% da matriz é nuclear. Então tem que fazer a modulação do sistema. Então o reator nuclear tem um misto. Não é modular. Não, ele é modular. Talvez não seja na taxa que a gente queira de velocidade. Já esses pequenos são. Quarto, eles usam o que a gente chama de elementos passivos. O que aconteceu em Fukushima, aquela pirotecnia, não acontecerá mais num reator desse. Por quê? Um problema dele, ele desarma integralmente. É um elemento passivo, independente de energia elétrica, que por gravidade e peso, a maioria deles, não todos, né, desarmam. Outros têm outros mecanismos, cada um tem um jeito de fazer. Então o nível de segurança sobe. A modularidade dele permite você construir o primeiro, então um data center. O data center não entra todo de uma vez. Então você tem um cronograma de entrada. Então você bota o primeiro, aí você bota o segundo, você bota o terceiro e eles podem ir operando em paralelo, sem problema nenhum. E vai atender o mesmo data center. Então você defasa a aplicação do capital. Né? Então, as áreas construídas são muito menores. A área de segurança, por exemplo, do reator nuclear de grande porte é 10 quilômetros a mínima. Esse é na borda do terreno. Então, eu posso estar aqui citando várias aplicações, mas já deu para perceber que ele virá para descarbonizar, para estar em qualquer lugar, para estar dentro de uma cidade, para estar próximo de uma comunidade. Existe, sim, uma série de de legislações mundiais. O Brasil ainda está construindo a sua nesse sentido, né, para os SMR, porque é novo, e que isso vai acontecer. Né? A maioria desses SMR, né, nós dizemos que ele está no first of kind, ou seja, são os primeiros da linha de produção. Tudo isso começa a partir de 2027, agora em massa. E até 2034 estaremos na linha de produção serial. Então este é um cronograma do mundo aproximado, alguns projetos mais avançados, outros menos. Então estamos falando daqui em menos de 10 anos, isso virá ser uma grande febre mundial. Né? Só que ele não virá, porque para começar daqui a 10 anos, está funcionando, já está acontecendo. Né? E todo mundo está se movimentando. Né? Durante o evento nosso da NT2E, agora 20, 21 e 22 de maio, né? A Agência Internacional de Energia Atômica vem dar um curso só sobre SMR. Nós temos 3 painéis só sobre SMR. Só para vocês terem ideia, né, de como isto virou uma grande febre. Imagina você descarbonizar a indústria do petróleo, produzir petróleo. Porque o petróleo vai continuar, a gente vai ter que produzir. Então, o que nós temos que fazer? Ir descarbonizando toda a indústria passo a passo, né? Inclusive a do petróleo. E você vai descarbonizando, você vai alimentar uma plataforma, você vai alimentar o poço lá no fundo do mar, né? Porque uma árvore de Natal daquela que é colocada lá é muita potência. Imagina você descer com cabos de energia a 2.000 metros de profundidade. Quanto pesa isso? Imagina você botar um reator lá e daqui a 10 anos você puxa ele de volta e bota outro. Então, é uma tecnologia que ela veio, ela é disruptiva até que apareça uma outra melhor. Né? Particularmente, eu não acredito que o hidrogênio será uma tecnologia disruptiva para o mundo e acho que essa tecnologia do SMR ela vai durar ainda muitos anos até ser desbancada por uma nova, que poderá ser a fusão nuclear, que está evoluindo, né? Tem um Tokamak nos Estados Unidos agora que conseguiu um tempo de estabilidade muito grande. Então, mas ainda tem ali muitos anos ainda para a gente chegar à fusão nuclear. Então, aqui a gente conversando muito sobre essa questão da chegada do SMR, ele é uma realidade. No Brasil nós temos empresas já gastando dinheiro, estudando para colocar aqui. Então, quando uma empresa gasta dinheiro é porque ela está decidida a avançar. E temos mais de uma. Então, né, já acontecendo. Nós temos investidores brasileiros que têm empresas nos Estados Unidos também e que comprou participação num projeto de SMR para ele ter na sua indústria
lá nos Estados Unidos e depois trazer para o Brasil. Lá está tendo incentivo muito forte do governo, como a Polônia. A Polônia decidiu acabar com todas as térmicas a carvão, está botando SMR em tudo que é canto. Licitou um caminhão deles, tem uma corrida, né? E essa corrida é o mundo todo acontecendo. Não é uma coisa só, por exemplo, dos chineses, né? Os chineses têm 26 usinas sendo construídas. Sim, não é brincadeira. E os SMRs vieram para ficar. Né? Então, e isso não significa que as usinas grandes não existirão. Muito pelo contrário. Aqui o Brasil tem o centro de carga de energia, tá? Minas, Rio e São Paulo. A maior parte da energia está construída aqui. Né? Não tem sentido fazer milhões de linhas de transmissão, e aí aumenta as chances de ter defeito na linha de transmissão, eu ter milhões de coisas fora daqui. Também não significa que nós somos a solução da matriz elétrica limpa. Né? Nós fazemos parte dessa solução. E que vai levar muito tempo para você tirar as outras. Né? Até porque, por exemplo, hoje a gente tem esse problema de estabilidade. Como é que você resolve o problema de base? Só térmica a gás. Que são os únicos que são capazes de fazer, né, num prazo menor do que 4 anos. Estão falando em 3 anos. E eu não consigo fazer. Só que eu vou parar o país. Brasil, dá uma paradinha aí, não cresce não faz nada, porque tem que esperar a energia nuclear chegar? Não é isso. Então a gente tem que ter essa consciência da necessidade de ser atendida. O ser humano é um consumidor de energia, será sempre um consumidor de energia. Nós comemos todo dia para ter energia, então faz parte da gente ter isso. E aí, indo para a sua última parte da pergunta, a população, né? Foi feito 2 pesquisas pela Eletronuclear. Uma já tem 5 anos, a outra tem 3 anos, aproximadamente, tá? A primeira foi em nível Brasil, pegando todas as cidades onde tinha alguma coisa nuclear. A aceitação foi da casa de 40%. Tá? E a segunda pesquisa foi feita na região de Angra dos Reis. Pegando ali Angra, Mangaratiba, aquelas cidades dali, aceitação de 76%. Pô, mas como é que é isso, Celso? Conhecimento. A população participa da vida da usina. A usina está em Angra, as pessoas trabalham na usina, sabem o que é. Quantas pessoas passam ali na Rio Santos, aí vê uma fumacinha saindo lá na chaminé e diz, tá pegando fogo. Não. Aquilo é a água que está evaporando. Então, tem uma coisa importante que é o conhecimento. Né? E o conhecimento vai trazer a desmistificação. E esse trabalho que vocês fazem de esclarecer a população, esclarecer as pessoas, que nós fazemos, conversamos com a imprensa toda semana, explicamos até a maldade do mercado quando vende que querem taxar o sol. Né? O discurso que teve, olha, querem taxar o sol, por quê? Hoje, você tem 160% de subsídio em solar eólica. Aí o povo pensa assim, eu não pago isso. Não, tu paga isso. Está na famosa conta CDL, que todo mundo paga, rateia o bolo. Se alguém não pagou, que é aquele que está lá, o outro vai pagar. Não tem almoço grátis, não existe isso. Né? Então a gente tem que ter clareza disso. Né? Eu pergunto, energia solar já tem subsídio há mais de década. Cresceu profundamente. Quantos painéis solares são produzidos no Brasil? 0. O que deixou na cadeia produtiva? Só as estruturas de alumínio. Energia eólica. O rotor, que é a alma, é produzido aqui? Não. De fora. E o pior, ele é feito com material terra rara, igual o solar, que vem daqui, ou alguns outros lugares do mundo. E aí eu fico me perguntando assim, como é que é isso? Né? Quantos empregos nós estamos gerando? Onde estamos gerando? Qual é o nível de dependência? Quebrou a turbina. Aí a Europa está em guerra. Por exemplo, as paz, boa parte desse processo vem da Europa. Vai parar tudo. O nuclear não pararia? Provavelmente pararia também. Porque nós, apesar de produzir muita coisa, mas muita coisa vem de fora. Então, nós também teríamos problema. Então, a gente tem que ter robustez nos processos. O nível de dependência, né, tem que ser controlado. Né? A gente tem que ter visão estratégica nisso. Então, sim, eu acho que a gente precisa ter clareza e responsabilidade de explicar às pessoas, né? Até dizer, olha,
Todo mundo, o acidente de Chernobyl, o acidente de Fukushima. Nós temos que olhar a história. É igual o programa Apollo. Quantas Apolos explodiram até a gente conseguir botar uma? Estamos falando de alta tecnologia. Até chegar lá, né? Toda a tecnologia chega lá, com problemas. Né? Até produzir petróleo. Exxon Valdez, Golfo do México, né? Derrames de petróleo. E aí vai continuar existindo. Vai ter outros. Não tenha dúvida que vai ter outros. Mas a gente precisa explicar. Olha, o Chernobyl era a produção de bomba atômica. Ali não produzia energia. Plutônio, as pessoas não tinham conhecimento. O médico chegava para atender a pessoa e metia a mão. O cara irradiado ficava irradiado. Total desconhecimento da segurança. Vamos olhar Fukushima. Um terremoto derrubou a linha de transmissão e aí parou a alimentação da refrigeração. Entrou o gerador diesel e alimentou lá. Aí veio uma tsunami 3 horas depois. Colidiu direto com a usina. Aconteceu o que com a usina? Nada. Zero. Porque ela é construída, todas elas, para resistir a grandes impactos. Então por que deu problema? Porque o gerador diesel não estava encapsulado dentro das áreas de concreto. Aí varreu o gerador diesel. Destruídos. Entrou o banco de bateria. Terceira linha. Só que o banco de bateria dura 3 horas. Depois não tinha alimentação, fundiu. Quantas pessoas morreram pelo desastre nuclear? 0. Quantas pela tsunami? Sei lá quantas. Então, a partir dali, a Agência Internacional de Energia Atômica, que fiscaliza todas as usinas, tudo que acontece no mundo sai uma recomendação. Existe uma recomendação chamada Kit Fukushima, que é o aprendizado que você teve com Fukushima. Kit Chernobyl, o aprendizado que teve com Chernobyl. Hoje em dia, você vê que essa coisa vai espaçando porque você vai dominando. E é altamente seguro. Então, eu acho que cheguei às 2 perguntas suas, né? Bom, César, está caminhando aqui para o final, para o nosso momento Energy Beats, mas não podia deixar de fazer uma pergunta especial quando a gente fala de nuclear no Brasil. A gente tem que falar de 2 assuntos, né? O primeiro, Angra 3, um projeto aí, uma ideia que está há muito tempo sendo debatida, continua, fica, para, etc. Tal. Eu queria ouvir de você a sua opinião sobre isso e a questão também dos rejeitos também, que é uma outra discussão também legislativa que está acontecendo agora, de como trata o rejeito de maneira permanente, etc. e tal. Então, para a gente encerrar aqui essa nossa parte do bate-papo aqui, eu queria te ouvir sobre esses assuntos. Bom, começar de trás para frente, né? No rejeito, as palavras rejeito, ela é muito aplicada quando a gente fala, por exemplo, na medicina nuclear. A luva que você usou para aplicar aquilo que faz o tratamento do câncer, né, e que teve um contato, aquilo é um rejeito. Né? Você tem que manter aquilo, cuidar daquilo. Equipamentos que têm contato dentro da usina, né, aquilo é um rejeito. Né? O combustível que sai de lá é um combustível empobrecido. Algumas pessoas chamam de lixo. E lixo é alguma coisa que se joga fora. Né? E eu brinco com todos dizendo o seguinte: se vai jogar fora, dá tudo para mim, que eu vou ser bilionário. Né? Então, primeiro que aquilo é um combustível que foi queimado, empobrecido, e que ele pode ser reciclado. Então, primeiro fato. É possível reciclar. Já se faz isso, a França tem capacidade, o Japão tem capacidade para isso, a Rússia. Tem alguns novos reatores que estão sendo construídos com este propósito, inclusive, de você aproveitar o rejeito, aproveitar plutônio, aproveitar alguns outros materiais, você junta tudo e você faz um novo combustível e ainda alimenta aquele reator. Tá? Então, primeira questão, o combustível empobrecido, ele tem utilidade e por isso o Brasil fez uma opção lá atrás de armazenar todo ele. E ele é muito bem armazenado. Se a gente for no site, né, nós usamos uma tecnologia americana, né, de unidades de armazenamento a seco, que fica encapsulado. Primeiro ele sai do reator, fica na piscina, né, que vai fazendo o decaimento da radiação e depois ele é colocado nisso e fica totalmente isolado, altamente seguro, né, e pode ficar muitos e muitos anos. A Finlândia, por exemplo, construiu o primeiro mega reservatório, depósito de combustível e rejeitos, né, subterrâneo.
um negócio imenso, ó, né? E que lá você guarda, né, de acordo com o nível de radiação, com aquilo por tantos anos, depois você sabe que aquilo pode ser destruído, queimado, feito qualquer coisa. Então, a primeira grande a questão é, tudo que a gente chamar de ou rejeito ou de combustível empobrecido, tem jeito, né? Tem solução. Até produzir uma bateria para o seu celular ou produzir a bateria da, da nave espacial é possível, né? Então, tudo uma questão do que nós vamos fazer. O Brasil optou por armazenar porque isso vale muito dinheiro, né? Em algum momento vai ter que fazer uma discussão de vamos aproveitar isso, vamos reciclar, vamos vender, pode ser vender, tá vendo? Isso tudo de um passo para outro, por que não? Então, tem saída. Eu participei de uma audiência pública no Congresso sobre rejeitos, reaproveitamentos, e fui lá levantar a mão dizendo o seguinte: olha, eu também quero estar na lei. Por quê? Porque tem jeito, eu posso produzir mais energia, eu posso aproveitar isso, então tem 1000 soluções para isso, né? Estar na lei significa a gente permitir que no futuro a gente trate. Estar fora da lei é permitir que as coisas fiquem paradas e não solucionadas. Isso é muito ruim, né? A gente precisa ter as soluções, né, apontadas. O país precisa tomar as decisões, né? Afinal, o compromisso com as gerações futuras foi firmado em 1940, né? Não é de agora. Nós temos que ter responsabilidade com as próximas gerações de cuidar disso. Com relação ao Angra 3, né? Angra 3 é um projeto, né, que sofreu uma série de revés, né? Primeiro um revés de câmbio lá atrás, aí a obra parou, voltou, depois foi envolvida na história da Lava Jato, né? E por último agora chegou o novo governo e resolveu que a Eletrobras foi privatizada, né? E dentro dessa privatização, ela tem lá 35% do capital da Eletronuclear e o restante pertence à Embepar, né? Que é uma empresa pública. Então, a Eletronuclear tem maioria pública. Ao longo desse processo, né, da privatização, e o novo governo resolveu revisitar todos os custos, que ao final chegou à conclusão que se pegasse os custos anteriores e atualizasse monetariamente, chegava aproximadamente a mesma coisa. A diferença é que teve mais de 2 anos para fazer detalhadamente tudo, mais detalhado ainda, para chegar à mesma conclusão. A EPE, a Empresa de Planejamento Energético, emitiu um parecer junto com o BNDES dizendo que tecnicamente e economicamente é para terminar, porque senão é um crime contra o erário público. Você vai jogar muito dinheiro fora. Fora que, se você gasta 23 bilhões para terminar, você vai gastar 21 bilhões para não ter nada. Porque você tem que descomissionar, você tem que cancelar os contratos, você tem multas monstruosas, né? Nós não estamos falando de comprar um Fusquinha, nós compramos uma usina nuclear, né? Tem contratos imensos. Então essas pessoas precisam ter responsabilidade com essa decisão. Tem uma discussão muito grande, porque o Congresso já definiu e tem uma lei que diz o seguinte: o Angra 3 é para acabar. Se esse governo não quiser acabar, ele tem que ir ao Congresso. Não quero acabar e aprovar uma nova lei. Segundo, o preço da energia, porque o modelo montado vai captar no mercado, chegou-se a uma conta de 600 e poucos reais, né, 630, não me lembro o número exato aqui, né, mas em torno disso. Isso é mais barato que a térmica a gás. E eu não posso comparar solar e eólica, comparar abacaxi com abóbora. Não dá para comparar os dois tipos de energia. É até injusto com o outro. Tem como comparar uma coisa com a outra. Né? Então, é importante a gente saber o seguinte: os órgãos capacitados já disseram o seguinte: tem que acabar isso. Aí, por que ainda continua a discussão e o CNPE não fechou a questão? Porque a Eletrobras, depois de privatizada, resolveu que não quer ficar no negócio. E o governo queria 3 cadeiras na Eletrobras, né? O Lula queria desprivatizar, depois viu que custava muito caro, aí resolveu, através do programa de campanha dele, ele tinha feito compromisso de mexer nisso, e fez um acordo, parece que vai fazer um acordo pelas 3 cadeiras aí, e nós ficamos no meio desse imbróglio. E agora a Eletrobras diz o seguinte: olha, eu não quero ficar nesse negócio, esse negócio eu não quero ficar. Mas ela tem compromissos, tem investimento, teve o acordo de lá feito, o governo
né, e a Eletrobras estão aí esse tempo todo discutindo. E cada hora alguém acha um pelo no ovo para adiar mais a discussão. Né? Por quê? Né? Porque nós temos uma empresa privada que quer sair do negócio, ela quer dar lucro, ela quer dividendos, deu um dividendo enorme aí para o mercado, não foi pouco. Né? Então, se ela ativa esse custo todo do budget dela, né, ela vai poder dar mais dividendo, vai dar mais lucro. Então, tem uma incompatibilidade, tem uma fragilidade no modelo pensado e que nós ficamos entre esses dois mundos e estamos pagando por essa conta. Né? E o governo incapaz né, de bater o martelo nisso. Agora saiu uma nota na imprensa dizendo que nos próximos 15 dias vai ter uma solução, coisa e tal. Né? Hoje teve manifestação de funcionários da empresa, né, insatisfeitos porque estão tornando os funcionários né, como pessoas incapazes, né, e não são, é um legado de capacitação, de treinamento e tudo mais, mas que estão submetidos a questões políticas. Né? Então, hoje nós vivemos um imbróglio, né, do governo resolver a situação dele com a Eletrobras. Isto que está amarrando. Tanto que na última votação do CNPE, quando foi aberto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né, pediu o adiamento, porque ele tinha um compromisso, novamente, ele tem sempre um compromisso, né, para ir para receber o primeiro-ministro né, português. E o ministro do MME, o Alexandre Silveira, resolveu depositar o voto dele por escrito na hora. O voto do ministro foi depositado a favor da conclusão. E aí a reunião foi suspensa, mas foi suspensa onde você entende que o ministro da pasta disse o seguinte: olha, não tem mais o que discutir tecnicamente, acabou a discussão. Né? E o ministro político diz o seguinte: agora é uma solução política e vocês têm que aguardar. Lembrando que cada mês que passa são 100 milhões de reais que custa uma obra parada. Então é muita irresponsabilidade no meio desse processo por causa da discussão que está tendo em termos da Eletrobras. Ao meu ver, né, faltou o presidente Lula, como maestro dessa equipe, tomar a decisão. Né? É isso que está faltando. Podia não deixar de acabar de outra maneira, né? Essa parte do papo. Mas eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar. Agora, também não podemos dizer que o setor está parado. Por exemplo, estamos construindo um reator multipropósito. O Brasil vai passar a produzir radiofármacos, que hoje é tudo importado. O Brasil está avançando e melhorando seus institutos de pesquisa através de apoio da FINEP. Tem projetos de estudos básicos, né, para a construção de SMRs, estudando todo o processo de criticalidade, várias questões técnicas. Então, tem coisas avançando. Né? Mas não tem jeito. Existem projetos de 1.000, 1.000.000 e bilhão. E o que movimenta uma cadeia produtiva é um projeto de bilhão. Então, se esse projeto não avançar, a cadeia produtiva vai sair perdendo. Celso, excelente nosso bate-papo, né? Já foi longo, poderia ter sido muito mais. Eu tinha um monte de coisa aqui para debater, mas tem o nosso controle de tempo aqui, padrão MIT, então a gente tem que obedecer. Então a gente vai agora para aquele momento Energy Beats, onde a gente discute alguma dica de filme, livro, relatório, alguma coisa que seja interessante. Então vamos para o nosso momento Energy Beats. Bom, pessoal, então vamos agora ao nosso momento Energy Beats. Como manda a tradição do nosso videocast, a primeira dica é do nosso convidado, Celso. Qual o seu beat e sua dica de hoje? A minha dica é a gente ir ao cinema ver o Fernando da Torre, ainda com o filme Ainda Estou Aqui, né, um exemplo, né, de um belo filme premiado, uma equipe fabulosa que mostra uma parte negra da nossa história, que muito querem rejeitar a existência disso, e a gente tem que ter a clareza de poder mostrar isso para não repetir os mesmos erros. Então, eu acho que ainda estou aqui, eu me incluo nele, e eu ainda estou aqui brigando pelo país. Isso aí, excelente, Celso. Obrigado aí pela sua dica. Tati, sua dica de hoje? Hudson, eu vou dar uma dica que é o relatório de 10 megatendências da MIT Technology Review Brasil, que foi um relatório construído a partir de um outro
né, relatório da Deloitte, que fez consolidando tudo que foi falado no Energy Summit de 2024. Aliás, esse ano, 2025, a Deloitte está com a gente de novo, e como patrocinador a gente vai ter esse relatório de novo, mas esse relatório de 2024 com as megas tendências, elas estão já no nosso site, no energysummit.global, e ali a gente fala, duas das tendências têm a ver com o que o Celso nos deu uma grande aula aqui. Obrigada, Celso, foi incrível essa entrevista. E então ele fala de pequenos reatores modulares, que vocês comentaram bastante aqui, do SMR, e também da fusão nuclear, que vocês também passaram ali por esse assunto. 20% das mega tendências são relacionadas ao nuclear. Bom, pessoal, então, e para finalizar, eu vou falar a minha dica. Na verdade, são duas dicas, né? Eu não podia deixar de falar, né, do site da Abidan, né? Sensacional, uma série de tudo que você precisa saber sobre nuclear e tinha vergonha de perguntar, né? Então, abidan.org.br, acho que tem muito material lá legal, que ajuda a contextualizar e se aprofundar nessas discussões que a gente teve aqui. E o segundo, também na linha mais do entretenimento que o Celso colocou aqui, é o livro A Fundação, a série A Fundação do Asimov, do Isaac Asimov. O Asimov escreveu na década de 50, previu toda a ética por trás da inteligência artificial, na década de 50, né, no livro mais famoso dele, que é o Robô, mas a Fundação tem uma questão super específica, né? Ela retrata o mundo milhões de anos na frente, um mundo que já teve robô, já existiu no robô, já muitos milhões, assim, trilhões de seres humanos habitando a galáxia, e a energia que move todas essas galáxias, o mundo que todos perseguem, é exatamente a energia nuclear. Então é um ponto que é interessante ver alguém olhando lá de trás, quando estava começando as discussões lá dos radioisótopos ali, a aplicação disso prática, né? Realmente um escritor de ficção científica conseguiu prever bastante coisa para o nosso mundo de hoje, né? Então essas são minhas duas dicas de hoje. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando aqui no final. Antes de agradecer o nosso convidado, Celso Cunha, aqui eu gostaria de ressaltar a importância de todos estarmos juntos lá no NT2E, que vai acontecer de 20 a 22 de maio no Expo Mag, né, no Rio de Janeiro. A gente vai estar lá junto, né, Celso? Também, assim como vamos estar juntos no Energy Summit, então a gente vai estar... Essa parceria é uma parceria aí de longa data. Então, Celso, queria te agradecer aqui por estar com a gente, compartilhar esse tempo com a gente. Obrigado a vocês, obrigado aí a oportunidade de estar discutindo um tema tão complexo e ao mesmo tempo apaixonante, e lembrar a todos, né, que energia nuclear salva vidas. Né? Mais do que gerar energia, né, ela salva a vida de muita gente que precisa. Então, a gente tem que sempre ter na cabeça que muita gente precisa da energia nuclear mais do que a energia elétrica. Fantástico, Celso. Tati, obrigado aí pela sua presença. Obrigada, Hudson. É isso, pessoal. Então, esse foi o fim de mais um episódio da nossa série especial de videocast, The Road to Energy Summit. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, canal do YouTube, da MIT Technology Review. A gente vai estar sempre aí fazendo essas discussões. Então, até o próximo episódio.